Olha como o tempo passa, hein? Há exatos 5 anos, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia pela Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Confira aqui os detalhes na reportagem de Camila Yunes. No início, tudo parecia muito distante de nós. Mas foi questão de meses para que o vírus saísse da China e se espalhasse por todos os continentes. A OMS acaba de declarar o coronavírus como uma pandemia. Foi no dia 11 de março de 2020 que o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, anunciou a pandemia de coronavírus. A OMS está avaliando o surto a todo o tempo. E estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de propagação e pela inação alarmante. Fizemos então a avaliação de que o Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia. O novo vírus desafiava a ciência e os médicos, que exaustos lutavam contra a Covid e as notícias falsas. As imagens das grandes cidades se assemelhavam a cenas de filme, com ruas desertas e praticamente todos os comércios e pontos turísticos fechados. Hoje, toda a movimentação da metrópole é muito diferente daquele vazio silencioso. Ainda em março de 2020, 15 dias após a Organização Mundial da Saúde decretar o início da pandemia de coronavírus, o governo do estado de São Paulo anunciou o lockdown, que inicialmente teria duração de 12 dias. No entanto, as medidas de distanciamento social duraram quase 2 anos. Hoje começa a quarentena decretada pelo governo do estado de São Paulo, pelo prazo de 15 dias até 7 de abril. Todos já sabem os aspectos que correspondem a esta quarentena. Os espaços de lazer deram lugar aos hospitais de campanha para atender um número cada vez maior de pacientes, já que os hospitais estavam lotados. O novo normal escondeu os sorrisos através das máscaras, distanciou afetos e colocou o termômetro e o álcool em gel como aliados indispensáveis nessa luta. A vida exigiu adaptação. As aulas remotas fizeram os professores encontrarem uma nova forma de educar e prender a atenção do aluno. O contato tinha de ser o menor possível. Compras online e por drive-thru eram as únicas formas de comprar o que não fosse considerado essencial. E quando tudo já parecia difícil demais em 2020, em abril do ano seguinte, a pandemia atingiu o pico no Brasil, com mais de 3 mil mortes por dia. Sobrecarga também para os cemitérios, que não tinham espaço para tantos corpos, e para os familiares enlutados, que sofriam pela impossibilidade do último adeus. Enquanto um lado da ciência lutava contra a doença nos hospitais, do outro, pesquisadores corriam contra o tempo nos laboratórios em busca de uma vacina. E foi no dia 17 de janeiro de 2021, logo após a Anvisa aprovar o uso emergencial de 2 imunizantes, da Coronavac e AstraZeneca, que o governo paulista iniciou a vacinação. A primeira pessoa a receber a vacina no país foi Mônica Calazans, momento histórico que foi um divisor de águas, como lembra o infectologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kifuri. Importante destacar que a Covid-19 a gente pode dividir em 2 etapas, a era pré-vacinação e a era depois das vacinas. As vacinas foram a grande conquista, a grande revolução na Covid-19, trazendo aí benefícios e mudando a característica da doença. Mas aquele foi apenas o início, porque as doses não eram o suficiente para os mais de 210 milhões de brasileiros. E o país ainda não vivenciava o pico da doença. À medida que a vacinação avançava, o Brasil começava a se restabelecer. Nos restaurantes, para evitar contato, cardápios com QR Code. Para frequentar boa parte dos lugares, o comprovante de vacina contra a Covid passou a ser exigido. Durante a pandemia, a conduta do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi questionada por ter minimizado a doença. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Em função disso, uma CPI da Covid foi instaurada para apurar a omissão por parte dos dirigentes. No dia 5 de maio de 2023, a OMS extinguiu o alerta para a Covid-19. E agora, 5 anos depois, o mundo voltou, mas não voltou como antes. Os impactos são inúmeros.
As perdas humanas são irreversíveis e as sequelas da Covid longa continuam desafiando a comunidade médica, que tenta entender o porquê de muitas pessoas relatarem problemas de memória após o contágio. Até hoje, desde março de 2020, mais de 715.200 pessoas morreram de Covid-19 no país. Esta semana, o Brasil atingiu o menor patamar de casos e de mortes. E a partir do dia 24 de março, você poderá acompanhar aqui na Jovem Pan uma série especial que revisita a pandemia e analisa as profundas consequências desse período tão devastador para o mundo. Dezembro de 2019, primeiro caso do coronavírus. Fevereiro de 2020, se espalhou. Março de 2020, pandemia. Quando podíamos ir e vir livremente, já não podemos mais. Com a incerteza do amanhã, sem poder trabalhar, sem poder estudar, sem poder ir ao mercado, sem saber o que fazer. Tínhamos que ficar de quarentena em casa. Será que como saímos dessa? Será que lição aprendemos? Será como foi a experiência? Olá, meu nome é Pedro Henrique. Eu vou estar falando com vocês um pouco sobre minha experiência pós-pandemia, como foi para mim, como eu me senti, o que aconteceu, né, após aquele período pandêmico que veio para alterar totalmente a nossa percepção, o nosso sentimento em relação a variadas coisas, né? Então, o período pandemia para mim foi um período difícil, como foi para a maioria das pessoas, muitas mortes, problemas psicológicos, emocionais, que, enfim, a pandemia acabou afetando de maneira geral a vida de todas as pessoas em todos os lugares do mundo, né? Para mim foi um período difícil porque após esse período de pandemia acabei tendo alguns problemas emocionais, psicológicos, crise de ansiedade, crise de pânico, deprimi, entrei em um estado de depressão profunda mesmo, onde eu refleti até sobre tirar minha vida e tudo mais. Mas graças a Deus, após esse período, acabei me organizando mentalmente, entrei para a igreja, onde tive um grupo de apoio, um grupo de ajuda, que pôde me ajudar né, a caminhar e ter melhores escolhas sobre minha vida ali. E foi um período que eu pude ter, apesar dos percalços, das baixas, depressões, ansiedades, eu pude ter uma melhora ali, tanto emocional quanto física, como também espiritual. Então foi um período de superação de maneira geral. Queria deixar um recado para vocês, que dependente de problemas emocionais, depressão, ansiedade, toque, crise do pânico, é um problema que pode ser superado e que todos podem vencer de maneira geral. Fique com Deus. Oi, meu nome é Bianca, sou aluna do 2º período de Psicologia e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a Covid-19. A Covid-19 foi muito difícil para mim, porque eu vivia numa casa que 3 pessoas eram do grupo de comorbidade, então era do grupo de risco. E isso me deixou com muita ansiedade, muita angústia. Eu sei que para todos foi de muita angústia, mas eu tinha acabado de entrar num emprego que para mim era o emprego dos sonhos. Eu não podia deixar de ir, porque eles não cancelaram a ida presencial. E eu fiquei com muito medo de poder passar para minha família, pegar e passar para minha família. Por mais que eu não estivesse fazendo algo errado, eu ficava com medo de poder, mesmo trabalhando, passar para eles, que eram do grupo de risco, e isso foi fazendo com que eu tivesse várias crises de ansiedade. Quando esse período passou, eu precisei fazer muita terapia para poder conseguir seguir em frente, porque para mim era muito difícil. Para mim eu não conseguia expressar o medo que eu sentia de perder alguém da minha família por conta da Covid-19. Eu
fui criando uma ansiedade que se tornou pânico, mas eu, com muito esforço, graças à minha psicóloga, eu consegui passar por tudo isso e hoje eu consigo ficar mais tranquila em relação a tudo que aconteceu comigo naquela época, mas demorou um tempo. Mas agora a gente consegue ver que o mundo voltou ao normal, porque esse era um dos meus maiores medos, né? Que o mundo não voltasse a ser mundo, que eu continuasse vivendo naquela situação na qual eu não sabia nada e eu não conseguia me estabilizar de alguma forma, porque todo o tempo eu tinha medo. Então, isso é mais uma prova de que tudo passa, de que tudo fica bem no final das contas. É só a gente querer, é só a gente ir atrás e cuidar da gente. Meu nome é Carlos Eduardo, eu vou contar um pouco da minha experiência no período de pandemia. Um pouco antes de acontecer a pandemia, eu tive um problema com meu pai pessoal e a gente ficou sem se falar. E depois veio a pandemia, a gente não estava se falando. Meu pai foi acometido do vírus. O que eu tiro da pandemia como experiência para mim é, de certa forma, uma coisa boa, porque que me fez refletir. Meu pai ficou acometido do vírus, ele ficou internado em um estado muito grave. E foi nesse período que a gente se reaproximou de novo, que eu pude ver o meu pai, porque meu pai quase morreu, né? Então a experiência que eu tiro da pandemia é que às vezes a gente deixa de perdoar, deixa de falar por orgulho ou alguma coisa do tipo, e a gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser que amanhã ocorra alguma outra pandemia e eu deixei de perdoar, eu deixei de falar. Então essa é a experiência que eu tive na pandemia, de dar importância para as pessoas, de dar o valor devido para as pessoas quando ainda é possível se dar esse valor. Porque meu pai poderia ter morrido e ele morreria sem eu falar com ele. Por orgulho, por arrogância, por soberba. Então essa é a experiência que eu tiro da pandemia para mim, né? Dar valor para as pessoas quando ainda é possível dar esse valor. Meu nome é Rosânia, eu vou dar um breve relato sobre a minha vida antes e depois da pandemia. Antes da pandemia eu tinha uma rotina normal de trabalho, caminhar, ir ao cinema, fazer as coisas que eu sempre gostei, lidar com a ansiedade que eu já tinha, mas mesmo sendo difícil, eu conseguia lidar com essa minha rotina. Quando chegou a pandemia, foi um momento de muita dúvida, muita incerteza, medo, não dormir direito, preocupação com a família, e eu comecei a ter um aumento de ansiedade por conta de não dormir, de ter o aceleramento do coração, de estar com aquelas dúvidas na mente, né? E aí foi bem difícil para mim, porque eu perdi contato com todo mundo, o isolamento, é só para rede social, WhatsApp, então isso para mim foi muito difícil de adaptar. E como eu trabalhei no comércio, ainda no setor de farmácia, e lidar com pessoas que chegavam todos os dias com um problema com o Covid e o medo de adquirir a doença também, e passar para um ente querido, um amigo. Então isso foi muito preocupante, foi muito desafiador. E depois que acabou a pandemia, né, que vieram antes, durante também a vacina, e assim, foi um misto de alegria com incertezas ali naquele período. E quando acabou, foi restabelecer o contato com as outras pessoas normalmente, e foi difícil refazer tudo de novo, né? Porque o mundo jamais vai ser normal depois da pandemia, e me adaptar a tudo isso, voltar a caminhar, voltar a ter uma rotina boa, né? Sem preocupações, foi bem difícil. A ansiedade continua, mas o que eu tiro disso tudo é que a saúde mental é super importante, independente seja antes ou depois da pandemia, não importa. O importante é se cuidar. O sofrimento psíquico é muito ruim, né? É muito doloroso. E agora, recuperado de tudo isso, seguir em frente.
Infelizmente, a pandemia veio, e com ela muita tristeza e angústia para os nossos corações. Mas aqui estamos juntos, depois dessa tempestade, e como toda tempestade, essa também passou. E o que podemos tirar de tudo isso é a nossa fé, a nossa esperança e a nossa força. E saber que um novo dia com um novo sol ainda há de vir.